Estamos recebendo aqui um grande especialista para conversar conosco, um sujeito que entende muito de pesquisa, de política. Na minha avaliação, é a pesquisa mais séria que nós temos no mercado do Instituto Paraná. E não é porque eu gosto do Murilo, é porque o histórico mostra isso. Depois de ser muito atacado em outras eleições, ele mostrou que o Instituto Paraná Pesquisas tem credibilidade porque foi o instituto que mais acertou na última campanha. E foi uma campanha, se não tão difícil como essa, muito difícil, das mais difíceis que nós tivemos. Lula e Bolsonaro, Tarcísio, Rodrigo Garcia e Fernando Haddad aqui em São Paulo. Eleições que, claro, movimentaram, modificaram o jogo xadrez, quebraram paradigmas e nós tivemos o Murilo com muita correção, muita tranquilidade, apresentando os números para todos nós. Murilo Hidalgo está conosco nesse sábado ao vivo aqui no estúdio do Jornal Gente. Murilo, uma satisfação recebê-lo aqui. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Murilo. Vamos lá então. Antes de te perguntar sobre a pesquisa que você divulgou ontem em primeira mão no Jornal da Band, a última pesquisa de primeiro turno do Instituto Paraná, eu quero te colocar nessa roda de conversa aqui, minha, da Sônia, com os ouvintes, sobre esse que é o fato novo da eleição aqui de São Paulo. As pessoas estão acordando, quem foi dormir cedo ontem não teve contato com a notícia. Qual é a tua avaliação dessa última estratégia da campanha do Pablo Marçal? Olha, Pedro, na verdade as pesquisas, todas as pesquisas de uma maneira geral, elas estão mostrando um empate técnico, até a data de ontem. Eles estavam num empate técnico. Então, como que a gente vê essa atitude do Pablo Marçal? É uma atitude que o candidato está tentando um fato político, né? Ontem foi um fato político, eu te diria que da mesma magnitude de exatamente 2 anos atrás, da Carla Zambelli, né? Certo? Eu te diria, colocaria na mesma magnitude por causa da repercussão. Não foi só as denúncias do Pablo Marçal na mídia, como a resposta do Guilherme Boulos nas suas redes sociais, mas nós já estamos comentando aqui. Então, quer dizer, esse é o assunto que vai correr a cidade de São Paulo hoje. E numa eleição tão equilibrada, Pedro, eu não tenho dúvida que esse é um fato que pode decidir qual dos três vai ao segundo turno. Precisamos ver como a opinião pública vai reagir quanto a essa denúncia, né? Se vai tender mais a favor de Pablo, mais a favor de Guilherme Boulos, ou o terceiro, que não tem nada a ver com isso, é que vai ser o beneficiado. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que serão as pesquisas da noite, né? Você é um fato sério, né, Murilo? Você considera essa última movimentação como algo que pode ser decisivo, porque como eles estão muito embolados, não precisa mudar muito, né? Mudou um pouquinho, já é o suficiente para... Pedro, se mudar 3% definiu a eleição, de quem vai e quem não vai. E assim, o fato de a gente estar comentando aqui, já é um fato que a cidade deve estar comentando. Senão a gente não estaria passando batido aqui. Certo? Não, mas está sendo capa das principais manchetes dos veículos de comunicação. Então eu não tenho dúvida que de 5 a 10% da população de São Paulo vai ser impactada com isso. Não tenho a menor dúvida, estou sendo tímido até. Então vamos ver o que as pesquisas à noite vão mostrar, quem pode ter sido o grande beneficiado e o grande prejudicado com essa notícia, né? Pois é, Murilo, a gente estava falando agora, um pouquinho antes de você estar nos nossos estúdios, lembramos até das nossas conversas. E na questão deste sábado, o sábado da véspera, da importância, e você citou o episódio Carla Zambelli, ele foi determinante nas últimas eleições. E eu lembro você também no domingo, na bancada, quando as urnas, a pesquisa de boca de urna já ia sair, e você dava com certeza, pela Paraná Pesquisas, o resultado da eleição. Sendo que vinha o Bolsonaro crescendo, o Lula estável e a gente ainda não sabia quem ia ganhar. E o presidente Lula foi eleito aí no segundo turno com uma margem pequena, né, de votos. Então, eu queria que você falasse da importância desse sábado para a definição dessas eleições. Com certeza, Sônia. Hoje, na verdade, assim, todos os candidatos estão muito mobilizados, porque é uma eleição muito equilibrada, né? Como você mesmo disse no início, fazia tempo que não tínhamos uma eleição tão equilibrada assim em São Paulo, com 3 candidatos. Então, qualquer fato pode definir a eleição em São Paulo, de quem vá ao segundo turno. Então, eu vejo esse episódio como um episódio que pode estar decidindo a eleição nesse momento, como também pode estar decidindo a eleição. Porque nós temos um candidato que o segundo turno mostra que, se ele passar, ele tem uma grande vantagem sobre os outros dois. E o fato de um candidato ter provocado essa denúncia nesse momento mostra que ele está tentando criar algum fato, porque ele também precisa de votos. Porque se tivesse tão disparado na frente com uma vantagem tão grande, não acredito que faria essa denúncia nesse momento.
Esse é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Vamos falar então sobre a pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Paraná, que mostra o seguinte quadro. Na pesquisa estimulada, quando o entrevistador dá as opções dos candidatos a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes aparece na primeira colocação com 26,8% das intenções de voto dos entrevistados. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 26%. Pablo Marçal tem 24,2%. Tabata Amaral, 11,5%. José Luiz da Atena, 3,5%. Marina Helena, do Partido Novo, tem 1,7%. Não sabe, não respondeu, 2,5%. Nenhum, branco e nulo, 3,5%. Esses são os números da pesquisa estimulada, a última realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas para o primeiro turno da eleição em São Paulo de 2024. Murilo, explica os números para o ouvinte do Jornal Gente. Olha, Pedro, a pesquisa continua muito parecida, né, com a que a gente divulgou na terça-feira. Só tem um fato, Pedro, que chama muito a atenção. O candidato, o atual prefeito Nunes, ele cai a conta-gotas, ele vem caindo, vem mostrando uma tendência de queda. O Guilherme Boulos vem estável e, principalmente, eu te diria, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está com uma curva muito ascendente, certo? O que é um resultado, o que é um dado extremamente positivo ao candidato Pablo Marçal. Ele subiu quase 1,5 ponto a 2 pontos novamente em relação à terça-feira. Ele subiu de sexta para terça 2 e de terça mais 1,5. A curva dele é muito positiva para ele, mas ao mesmo tempo a rejeição dele cresce muito. E o prefeito, em todas as nossas pesquisas, com o percentual que ele tem, se ele não cair, ele deverá estar no segundo turno também. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e principalmente com esse fato ocorrido na data de hoje. Mas sem esse fato, eu te diria que a curva ascendente do Pablo Marçal era extremamente positiva a ele. Murilo, e a gente fala, né, desse negócio curva ascendente, né, que é o que popularmente a gente fala está crescendo na hora certa. O que significa isso, esse crescimento na última semana? Explicando aqui para o nosso eleitor, e esse quadro, do jeito que está pertinho, ele pode mudar, ainda pode ser qualquer resultado. Como é que você lê isso para a gente? Olha, Sônia, eu vejo é muito claro isso, que nas últimas 48 horas a onda se torna mais forte. Se o Pablo Marçal continuar com a onda forte dele, com certeza essa subida dele vai se dar num grau mais forte. Ao mesmo tempo, se a onda está fraca, é muito ruim para ele, porque faltam também 48 horas. É muito difícil, a gente vai ficar analisando, tem várias teses, certo? Mas assim, eu te diria, a situação do prefeito, ele cai a conta-gota, o que é muito ruim, porque também se continuar caindo, se ele mostrar que ele não tem força para se manter nos 26%, ele também não iria ao segundo turno. E o Pablo Marçal cresce especificamente em cima dos votos do prefeito. Já Guilherme Boulos, que está estável, crescendo um pouquinho também a conta-gotas, ele precisa olhar a Tabata, que a Tabata também tem crescimento. Quanto que a Tabata cresce e quanto que a Tabata não cresce. Então, eu acho que tem várias hipóteses, tem abstenção, qual região da cidade vai ter mais abstenção, e principalmente esse fato ocorrido agora, se ele vai mexer ou não vai mexer. Porque se ele mexer com 2, 3% do voto dos candidatos, praticamente ele mexeu com o resultado das eleições de amanhã. No segundo turno, Murilo, você tem aqui 3 apurações, né? 3 cenários, porque nós temos 3 candidatos muito fortes para chegar no segundo turno. Entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes vence com 50% dos votos contra 35% do Boulos. Se for entre Boulos e Marçal, Boulos tem 44% e Marçal tem 38%, o candidato do PSOL vence a eleição. E se for entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Ricardo Nunes vence com 53% a 28%. É a vantagem maior que temos dessa simulação de segundo turno. Ou seja, quem não quer Guilherme Boulos de jeito nenhum tem que votar no Ricardo Nunes? Exatamente. Isso está muito claro aqui. No segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes ele é extremamente favorito contra qualquer um dos dois. Por quê, Pedro? A rejeição dele é muito baixa. O eleitor do Boulos, com certeza, tende a mais a Ricardo Nunes. É a mesma coisa com o eleitor do Pablo Marçal contra o Boulos. Então é muito claro. Aí fica mais claro ainda, ao nosso ver, que eu não entendi nesse momento o ataque do Pablo Marçal a Guilherme Boulos. O adversário dele não é Guilherme Boulos. Se a gente analisar friamente, por quê? Ele, nesse momento, ele não tira um voto. Não, mas peraí, deixa eu colocar um elemento para vocês aqui então. A estratégia do Pablo Marçal é a seguinte, é tirar o Boulos do segundo turno.
ir com o Ricardo Nunes para o segundo turno, porque daí o Pablo Marçal pode ter algum tipo de chance. Porque se ele vai para o segundo turno com o Ricardo Nunes, ele sabe que a dificuldade dele vai ser muito maior, não é isso? Mas por isso que eu não entendi, Pedro. Por isso que até agora eu fiquei pensando a noite inteira qual é a estratégia do Pablo Marçal. Por quê? Não, o Marçal seria melhor ir com o Boulos, eu acho. Não, Sônia, é que na verdade o que eu estou tentando explicar é o seguinte: nesse momento, numa eleição acirrada, onde não está garantida a participação dele no segundo turno, nesse momento ele não consegue tirar um voto do Guilherme Boulos. Do Guilherme Boulos não vai a ele. O voto que vai a ele é do Ricardo Nunes. Na verdade, para garantir a ida ao segundo turno, ele teria que estar atacando o prefeito, não o Guilherme Boulos. Porque ele não tira voto do Guilherme Boulos. Então, quer dizer, é uma coisa assim que eu estou pensando até hoje qual foi a estratégia para atacar o Guilherme Boulos. Com certeza é isso que você falou, Pedro. Ele deve ter alguma estratégia na cabeça dele que ele não quer o Guilherme Boulos no segundo turno. Deve ter seus motivos. Mas não é o que dizem as pesquisas. As pesquisas dizem que é difícil para ele, é muito mais difícil para ele contra o prefeito do que contra o Guilherme Boulos. Murilo e Sônia não queiram encontrar racionalidade em alguns pontos dessa campanha, viu, Sônia Blota? É verdade, viu, Pedro Campos? Até porque eu fico aqui catando durante toda essa campanha. Eu tô fora de São Paulo, mas eu tô acompanhando tudo. Quais foram as propostas? Murilo Hidalgo, as propostas não apareceram nem na última semana. Lembra que a gente conversava sobre isso? Exatamente, Sônia. E essa própria denúncia mostra isso, né? Foi uma eleição sem propostas. O que eu acredito, Sônia, é que no segundo turno inverta um pouco, tá? No segundo turno eu não vejo a menor cabimento a gente passar um segundo turno inteiro sem discutir as propostas. Eu acho que será um debate muito mais propositivo do que foi o primeiro turno. Não tenho dúvida disso, porque ambos vão para o segundo turno tentando ganhar. E chega um momento, Sônia, que esses ataques vão cansando. Tanto que o candidato Pablo Marçal, nos últimos debates, estava mais tranquilo, mais calmo. Certo? Então, assim, eu vejo tecnicamente isso, fiquei pensando qual foi a estratégia dessa denúncia no último momento em cima de um candidato que não tem transferência de voto a ele. Mas você mesmo falou pra gente em algum momento aqui que tinha tinha eleitor que estava em dúvida entre Boulos e Marçal, principalmente o eleitorado jovem, não teve isso? O eleitorado jovem, Pedro, mas é muito pouca, assim, devido à proporção da denúncia. Não foi uma denúncia qualquer, é uma denúncia grave, Pedro. Verdade. É uma denúncia, Murilo, não é uma denúncia qualquer, né? Você falava da rejeição aqui, deixa eu dar os números para quem está acompanhando. Pesquisa Paraná, registrada, como sempre, na Justiça Eleitoral. A última pesquisa realizada antes do primeiro turno, amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. Você tem que comparecer à sua sessão de votação para registrar o seu voto aí na sua cidade. E, claro, haverá uma grande cobertura da Rádio Bandeirantes a partir das 6 da manhã, como manda a tradição. Na rejeição, Sônia Blota, escuta aí, ó. Pablo Marçal lidera, 43%. Guilherme Boulos está na segunda colocação com 34,9%, quase 35%. José Luiz da Atena, 21,8%. Tabata Amaral, 9,5%. Ricardo Nunes, 9,2%. A Marina Helena, 7,5%. Os demais candidatos aí que não estão no páreo, né? Pelo menos segundo as pesquisas, vêm na sequência. Então é uma rejeição muito alta, 43% para o candidato Pablo Marçal, né, Murilo? Olha, Pedro, o que chama a atenção é que todas as pesquisas, da sexta-feira para terça, ele cresce 2 pontos e cresce 4 de rejeição. Agora ele cresce 1,5 ponto e cresce mais 4 de rejeição. Quer dizer, isso é curioso, o segundo turno para o Pablo Marçal está ficando muito mais difícil. Outra coisa que faz eu entender menos ainda a denúncia de ontem. O Ricardo Nunes é o menos rejeitado, é o pior adversário para ele enfrentar no segundo turno. Então, até agora eu estou assim, tentando entender qual foi a estratégia do candidato Pablo Marçal. Esse crescimento do Marçal, 2 pontos, e cresce daí a rejeição de 4, isso tem a ver com o eleitorado feminino, Murilo? Com certeza, Sônia. Ele é muito mais rejeitado no eleitorado feminino do que no eleitorado masculino, com certeza. Murilo Hidalgo, vamos lá, vamos destrinchar mais números aqui. Você nessa pesquisa aqui, você traz os números de toda a série de pesquisas do Instituto Paraná, né? Então, para o ouvinte ter uma ideia, lá atrás, em 23 de agosto de 2024, você fez uma pesquisa, o candidato Ricardo Nunes tinha 24,1% das intenções de voto. Ele chega agora a 26,8%. Lá em agosto do ano passado, o candidato Guilherme Boulos tinha 21,9%. Ele chega com 26%.
O Pablo Marçal tinha 17,9% e agora ele chega com 24,2%. O candidato José Luiz da Atena tinha 13,2% e chega agora com 3,5%. E a Tabata Amaral, que tinha 7,3%, subiu e chega com 11,5%. O que te chama a atenção nesses números? Olha, Pedro, o Ricardo Nunes, pelas nossas pesquisas, se ele perder, ele vai perder no dia, né? Certo? Ele vai perder no dia. Assim, como eu te falei, o que para ele é ruim nesse momento e é muito bom para o candidato Pablo Marçal é a curva. A curva ascendente do Pablo Marçal é animadora para ele, certo? Já Guilherme Boulos, ele vem numa estabilidade. Então, quer dizer, é muito difícil qualquer previsão nesse momento, porque você tem vários fatores que vão influenciar o dia da eleição. Desde a abstenção, né? Em que regiões da cidade vai ter mais abstenção, qual eleitorado vai votar menos, né? E tem um outro dado, Pedro, que chama muita atenção, que é a pesquisa espontânea, que mostra o empate técnico, praticamente 18% para todos eles, o que mostra que a eleição está muito, muito equilibrada na cidade de São Paulo. Olha só, e a gente também fazendo uma projeção, né, para que daqui a 2 anos, que vão ter as eleições presidenciais, eleições para governador, São Paulo hoje é a vitrine, né, dos possíveis candidatos da próxima política. Com Ricardo Nunes fora, se ficar fora do segundo turno, como ficaria a situação do governador Tarcísio, Murilo Hidalgo? Olha, realmente, se o Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, momentaneamente vai ser um momento ruim politicamente para o governador Tarcísio de Freitas. Não é bom para ele. O mesmo risco, Sônia, corre o Zema em Minas Gerais, em Belo Horizonte. O candidato dele, pelas projeções das pesquisas, também está com dificuldade de ir ao segundo turno. O que mostra que tanto para Tarcísio quanto para Zema, essas eleições municipais passam a ser um pesadelo. Pode ser um pesadelo para os dois pré-candidatos da direita em 2026. E tem um outro fato, Sônia, que está sendo pouco comentado. Ontem, numa live, o presidente Bolsonaro declarou voto ao candidato Ricardo Nunes. Ele fez uma live com o vice do Ricardo Nunes, que é indicado por ele, o Coronel Melo Araújo, né? Essa é uma das teses da denúncia do Pablo Marçal, porque ele abafou completamente essa notícia. Verdade. Em seguida, né, Pedro? Faz todo sentido essa interpretação. Talvez esteja aí a resposta, né, para a tua inquietação e dúvida a respeito da estratégia final do Pablo Marçal. Eu ia te perguntar sobre essa live do Bolsonaro ontem com o vice do Ricardo Nunes. Qual é a tua avaliação? Por que o Bolsonaro aparece nesse momento? Foi o vice que, de alguma forma, bateu na porta lá do Bolsonaro e falou: o senhor tem que vir aqui ajudar a gente agora, ainda que seja numa aparição pela internet, que não seja na rua. Qual que é a tua avaliação dessa estratégia da campanha do Ricardo Nunes e do surgimento, né, de Jair Bolsonaro depois daquele evento de 7 de setembro? Olha, a nosso ver, o presidente Bolsonaro, ele optou nesse momento ao apoio na internet ao candidato Ricardo Nunes, porque ele não queria aparecer no horário eleitoral do rádio e da TV. Para mim isso é muito claro, que ele fez num momento onde essa imagem não poderia mais ir ao rádio e à TV. Mas ele declarou apoio, que é um dado positivo ao prefeito Ricardo Nunes numa eleição tão apertada, mas completamente abafado pela denúncia do candidato Pablo Marçal. Os ouvintes estão participando conosco aqui, viu, Sônia? Só antes da sua próxima pergunta, é o seguinte, tem ouvinte aqui que acha o seguinte, Murilo, que a estratégia do Pablo Marçal é mostrar para o eleitor de São Paulo que ele é o maior adversário do Boulos. Então ele mostra para o eleitor o seguinte: eu não quero o Boulos de jeito nenhum, então tá aqui e aí ele luta com todas as armas, justas, injustas, a interpretação vai ser feita e nós vamos chegar até esse veredito em algum momento. Claro que as provas elas indicam aí um exagero e também ultrapassando os limites daquilo que está na regra do jogo, né? Da pessoalidade, de questões ligadas também ao respeito, mas a estratégia pode ser também nesse sentido, viu, Sônia? Segundo os ouvintes aqui que estão gostando muito do nosso papo nessa véspera de eleição, Sônia Blota. Então, vamos lá. E os ouvintes, de fato, eles participam muito aqui com a gente. Olha, tem um aqui que fala assim, denúncia estava entre aspas. Por que, Pedro Campos, denúncia está entre aspas se isso já está provado? É uma boa questão também para ser levantada aqui.
na participação do Murilo Hidalgo, que está conosco, ele que é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, eleição de 2024, qual que é a sua definição? O que você viu nessa campanha que não viu em outras? O que marcou mais, principalmente na eleição aqui para São Paulo, que é o que estamos tratando hoje? O que mais te chamou a atenção nessa série de pesquisas e nos movimentos que você acompanha nos bastidores? Olha, Pedro, pelo Brasil afora, à exceção de São Paulo, eu te diria que tivemos eleições normais, eleições tradicionais, que eu te diria sem muitos fatos novos, né? A eleição de São Paulo, sim, ela foi completamente diferente e ela manda um recado à classe política, que a gente já escuta de vários líderes políticos. Não dá mais para fazer eleição, uma eleição presidencial, uma eleição de governador, uma eleição de senador, eu te diria, eleições majoritárias, as eleições maiores, sem ter uma rede social muito forte. Ou o outro lado, né, Pedro? Como a justiça eleitoral vai tratar as próximas eleições quanto às mídias sociais? O Pablo Marçal, exatamente isso. Então são dois lados que essa eleição nos trouxe. Ou os políticos vão, no decorrer desses 2 anos, deixar suas redes muito fortes, ou a justiça eleitoral vai travar isso de alguma forma, né? Isso a gente verá para frente. O que você acha, Murilo? Eles vão... Porque a rede social hoje, quer dizer, a campanha digital, ela é uma realidade. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo as redes sociais aqui, mas eu acho que aquele famoso WhatsApp do grupo da família, sabe? Ainda está fazendo mais efeito do que as próprias redes dos candidatos. Queria saber qual que é a sua opinião a esse respeito. Com certeza, Sônia. Ficou muito claro, principalmente em São Paulo, quando é desproporcional. Aquilo que a gente falou durante a campanha. Vamos pegar um exemplo da minha Curitiba. Você tem os candidatos muito próximos nas redes sociais. Ninguém é tão díspare de outro candidato na rede social. Então, a televisão e o rádio fazem muito mais a diferença. Por quê? Porque eles são iguais nas redes sociais. Aí nós pegamos a eleição de São Paulo, que era desproporcional. Era muito desproporcional a força que o Pablo Marçal tinha nas suas redes. Aí quando veio a televisão, ele meio que para de crescer desproporcionalmente como crescia quando ele tinha a rede social. Aí houve um equilíbrio. Mas fica muito claro, se você tivesse um Pablo Marçal com o tempo de televisão e com a rede que ele tiver, e com a rede de mídias sociais que ele tem, a eleição ficaria muito desproporcional. O Guilherme Boulos mudou ao longo do tempo. Ele, até mesmo do ponto de vista do seu vestuário, hoje se apresenta de outra forma. Isso, de alguma forma, fez com que o eleitor de São Paulo mudasse o seu pensamento sobre aquele Boulos que estava vinculado a invasões de propriedade, de terra, de prédios públicos, que era muito mais questionador. Hoje, o Boulos, em determinado momento, me lembra o João Dória nas suas declarações nas redes sociais, viu, Murilo? Com certeza, ele tentou se aproximar do campo do centro, tentar perder a imagem que ele tinha, ou que ele tem, tentou mudar um pouco isso. Agora... E deu certo? Até agora não, que eu te diria que ele mantém os percentuais praticamente iguais que ele tem e assim, ele mantém os 25%, de 25 a 30%, que são os votos da esquerda, que é o que ele mantém, ele não ganhou. Agora, se tivermos um segundo turno, dependendo com quem seja, certo? Já imaginou, segunda-feira na Band aqui, se o segundo turno passar Boulos e Pablo Marçal, como será o debate entre os dois? É interessante, de qualquer maneira, né, Sônia? Exatamente, Pedro. Por isso que eu pergunto hoje, Murilo, você com toda a sua experiência, o eleitor paulistano hoje prefere o prefeito paz e amor ou quer aquele prefeito arrojado, briguento? O que você acha? Olha, Sônia, como que a gente vê hoje? Você vê que a direita, que o Pablo Marçal tentou, se apropriou de ser a direita, ele tem 30% e a esquerda te diria que tem 30%. E o prefeito ficou no meio. Então, o que acontece? O prefeito hoje, eu te diria que ele seria essa terceira via nacional que todos gostariam, mais ao centro-direita. Vamos ver como é que vai se dar no domingo, pelo que a população vai decidir. Mas como os extremos também têm os seus percentuais, o que mostra que a eleição fica muito, muito equilibrada. Agora, ao meu ver, o que vai decidir a eleição em São Paulo, Sônia, é o voto útil. Como o eleitor, no domingo, ele vai pensar, ele vai querer derrotar, porque as pesquisas de segundo turno mostram muito claras o favoritismo do Ricardo Nunes. Ele vai querer derrotar o Boulos, ele vai querer derrotar o Marçal, ou ele vai querer o embate entre os dois? Quer dizer, essa é a grande discussão no momento. Essa é a grande discussão no momento. E te digo mais, Sônia, eu não me surpreendo se hoje não vier mais.
mais fatos novos, né? Porque é uma eleição embolada. É uma eleição completamente embolada. Vamos ver como a Justiça Eleitoral vai reagir também à denúncia de Guilherme Boulos. Também vai ter um peso essa decisão, né? Vai. E, Murilo, pegando até um gancho na pergunta do Pedro também, na questão de Bolsonaro, né? Bolsonaro ter declarado o apoio a Nunes e não a Marçal, né? Porque existiu uma dúvida a esse respeito quanto ao eleitor. Seria porque Pablo Marçal também pode ser um candidato a presidente forte, que pode chacoalhar aí estruturas de campanhas no âmbito nacional, ou isso ainda é muito cedo para falar? Olha, é muito cedo para falar, Sônia. Eu acho que 2026 tem pouco a ver com 2024, certo? Se a gente for ver, o presidente Jair Bolsonaro elegeu muito poucos prefeitos da base dele e perdeu a eleição com pandemia com 1,5%, praticamente 1,7%. O que eu vejo, Sônia? O que vai valer para 26 é assim, só antes fazendo um comentário, vamos supor, aí no começo de dezembro o presidente Lula resolve chamar todos os prefeitos eleitos das capitais para um almoço em Brasília. Quantos não vão? A maioria vai. Eu diria que 95% dos prefeitos vão. Exatamente porque eles precisam de recursos e tem que ir também, Pedro. Então o que eu vejo? Então não tem muita lógica. E outra coisa, Sônia, que precisa ser dita aqui, né? O grande vencedor das eleições nas capitais, porque nas pequenas cidades eu acho que ninguém tem esse estudo de qual partido vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Tem que ver o resultado das urnas. Nas capitais eu te diria que é o Centrão. E o Centrão vai estar com quem? Por exemplo, se a gente pega exemplos, tá? O centro-direita vai vencer a maioria das capitais, ok. Mas esses partidos de centro estão todos com ministérios no governo do Lula. Quer dizer, qual vai ser a postura deles em 26? É muito difícil de fazer uma previsão aqui. Muito, muito difícil. Agora, uma coisa também é muito claro, que é o que mais está me deixando curioso, que a gente vai ver no domingo junto com vocês aqui na Band, é o desempenho do PT no Nordeste. Eu acho que esse pode ser o grande recado ao presidente Lula. Não só no Nordeste, mas nas grandes cidades, né? Precisa ver o desempenho, ainda que vá para o segundo turno, ver o peso político, e isso certamente depois serve de parâmetros para um realinhamento, né, de estratégias, de agendas, de discurso do candidato que tem a força da presidência da República numa eleição ainda que em âmbito municipal. O peso de Lula na campanha de Boulos, qual que é a tua avaliação, Murilo? Pedro, tímida, né? Lula veio muito pouco, eu não sei se ele confirmou que vem hoje, não vem? Vocês têm a informação? Tá confirmado aí. Eles estavam fazendo lá uma revista lá em São Bernardo do Campo, para se tudo Não, tudo isso certo isso é para votação. Até roubaram o carro roubaram o carro da segurança do Lula. É uma situação. Olha, que situação que tá esse país também, hein, gente? Roubaram o carro da segurança do combinar, presidente. Estava fazendo uma vistoria prévia, como todas as autoridades fazem. Você, Sônia, sabe muito bem disso, o Murilo também. Ouvinte talvez não. Quando uma autoridade vai a um evento, existe a chamada precursora. São seguranças que vão lá dar uma olhada no rota de fuga, banheiro, algo que é trivial. Enfim, evitar atentado. Se tiver algum problema para sair. E aí, durante essa vistoria, levaram o carro da segurança, né? Que são militares, gente, isso é um absurdo, policiais Pedro. que realizam isso. É lamentável mesmo. Lamentável. Agora, Sônia, em relação a esse evento aí, que o Guilherme Boulos pode ter com o presidente Lula no dia de hoje, é um evento que vai destoar daquilo que nós tivemos. Ele apareceu na propaganda, foi à casa do Boulos, participou em algumas poucas oportunidades, mas não desembarcou em São Paulo, como a gente costuma dizer, né? E outra coisa, o Lula se manifestará contra essa denúncia do Pablo Marçal contra Guilherme Boulos? É uma boa Teria pergunta peso, também. Teria muito peso, né? Ô Murilo, muita gente gosta de comparar o Pablo Marçal com o Bolsonaro. Na sua avaliação, há comparação entre esses dois fenômenos? Porque precisamos dizer, apesar dessa questão que tratávamos aqui, dos últimos movimentos, aí, essa denúncia séria contra o Guilherme Boulos que está sendo questionada, eles são personagens que surgiram e cresceram aí no mundo político, cada um pelas suas vias. O Bolsonaro já tinha uma passagem, um histórico político, e tinha sido candidato a deputado muitas vezes. O Pablo Marçal tentou ser candidato da última vez, não conseguiu por problemas com a justiça, mas eles estoaram aí sem grandes alianças, partidos pequenos.
Você faz uma comparação entre os dois ou são coisas distintas? São coisas distintas, Pedro. O primeiro passo para vocês pensarem nessa comparação é o seguinte: aonde o Bolsonaro vai, onde o Bolsonaro caminha, ele junta a multidão. Ele junta a multidão. O Pablo Marçal, ele anda pela cidade, ele não junta a multidão. Essa já é a primeira diferença. O Pablo Marçal é um fenômeno de rede. São públicos diferentes. O Pablo Marçal tem os jovens, o Bolsonaro não tem os jovens com eles. Então são públicos diferentes. Eu te diria que ambos são de direita, isso sim, mas são públicos diferentes. O público do Pablo Marçal, quem alavanca o Pablo Marçal são os jovens. Não é o público do Bolsonaro. E outra coisa, o Bolsonaro nunca foi um candidato, assim, de uma certa forma, agressivo, igual foi o Pablo Marçal. O Bolsonaro fazia piadas, o Bolsonaro fazia alguns comentários mais pesados, mas nunca violentos da forma com que a gente está vendo do candidato Pablo Marçal. Então eu vejo assim, ambos poderiam ser considerados como os de direitas, mas com perfis completamente diferentes. Com eleitores diferentes também. Aqui na Europa acontece o mesmo fenômeno. Os mais jovens, aqueles que têm acesso a redes, a digital, estão votando mais à direita. Enfim, é uma coisa de geração. Depois a gente tem que analisar de forma comportamental isso. Mas, de fato, esse público digital, você fez uma análise muito parecida com o que acontece aqui na Europa. Murilo Hidalgo, para finalizar, quer deixar um palpite? Agora é palpite, hein, Murilo? Não é pesquisa. A gente te livra dessa responsabilidade aqui, porque a tua pesquisa a gente já apresentou. Quer deixar um palpite aí pro que você acha que vai acontecer em São Paulo no segundo turno? Olha, Pedro, sem a denúncia de ontem, se isso vai ter repercussão ou não, eu te diria que o candidato Pablo Marçal, ou ele amanhã, ou no domingo, ele entardeceria em primeiro lugar ou em terceiro, sem a denúncia de ontem. Dificilmente ele chegaria em segundo lugar. Ou teria uma onda muito forte a favor dele, que ele vai lá a X%, que ele vai passar bem à frente, ou ele ficaria estagnado nesses 24%. Agora, precisamos ver qual vai ser a repercussão da denúncia de hoje e, principalmente, preste atenção, se não vem mais hoje. Vamos ficar atento, nós estamos aqui apurando de plantão para trazer as notícias, informar o eleitor, pontuar muito bem o que tem em cada um desses movimentos da política, para que o ouvinte da Rádio Bandeirantes tenha todas as informações e possa fazer a sua escolha livre, consciente, para ir à urna amanhã. Murilo, bom trabalho aí para você. Nos falamos aí até o fim dessa eleição aí, que parece que está próximo, mas muita coisa vai acontecer ainda. Eu que agradeço toda essa parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação e amanhã estaremos juntos. E um bom final de semana a todos e uma boa eleição.